eles retiraram cerca de meia tonelada de lixo das margens do rio Xingu. O rio Xingu é um curso de água que começa em Mato Grosso e se transforma em afluente pela margem direta do rio Amazonas, no estado do Pará, no Brasil. Possui aproximadamente 1.979 quilômetros de extensão. A poluição é algo recorrente nas ruas de nossas cidades, mas muitas vezes não nos damos conta de que estamos poluindo o nosso rio com algumas ações inofensivas. Sabe aquela garrafa plástica ou latinha de refrigerante que você joga na rua? Pois é, ela pode parar no rio da sua cidade. Quando chove, esses resíduos são transportados até as galerias pluviais, responsáveis por levar a água da chuva até os rios, córregos e demais cursos de água, e é assim que ocorre a poluição neles. Além disso, o lixo pode entupir as galerias pluviais, acarretando vários problemas de saneamento, infraestrutura, enchentes e saúde públicas. E quando os lixos chegam aos rios, podem causar danos ainda mais destrutíveis. O descarte inadequado de resíduos leva à formação de ilhas de lixo nos rios. Os efeitos disso podem ser muito longos, visto que o plástico demora centenas de anos para se decompor. Alguns animais confundem o resíduo de plástico com comida e têm graves consequências, chegando muitas vezes a óbito. A emergência climática tem estímulo de ações e cuidados ao ambiente em todo o mundo. Um exemplo disso é a causa dos jovens pelo futuro do Xingu, um grupo formado na cidade de Altamira, no Pará, após a participação de Gabriel Santos na greve global pelo clima em 2020. As primeiras ações do grupo foram direcionadas às empresas do rio Xingu em parceria com uma cooperativa da cidade. O Hospital Público da Transamazônica realizou uma iniciativa para remover resíduos sólidos e recicláveis do rio Xingu e de praias próximas. Essa atividade ocorreu em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza, celebrado em 21 de setembro. Em sua opinião, quais são os caminhos mais efetivos para prevenir o descarte de lixo no rio Xingu? Então, a gente tem várias possibilidades, né? A sociedade ela é formada pelo poder público, executivo, pelo legislativo, pelo poder judiciário. Dentro da sociedade civil organizada, a gente vai ter as ONGs, por exemplo, a gente vai ter associações, cooperativas. E nós temos também a sociedade cidadão, povo, né? Então, de cada ente ou de cada parte da sociedade, é possível fazer ações diferentes. Então, o poder público ele pode ficar num local de executar a política pública municipal em relação à poluição, né? E ele pode fazer isso a partir de projetos que ele vai desenvolver por suas secretarias. Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o exemplo de uma, né? E ele pode fazer isso também incentivando a iniciativa privada, ou seja, as empresas a também colaborarem nessas ações. Então imagina que a prefeitura ela pode oferecer um reconhecimento a empresas que promovam campanhas contra o lixo, ou então a empresas que reciclem o seu lixo, ou então a empresas que incentivem cooperativas assim de catadores. Então ela pode a prefeitura, né, ela pode tanto atuar numa perspectiva de executar em si as políticas públicas que estão previstas na legislação, quanto ela pode incentivar as empresas e ela pode também promover educação ambiental, né? Educação ambiental é o quê? Criar projetos educativos para que a sociedade também seja corresponsável pela prevenção assim, do descarte inconsciente do lixo, né? É muito comum que a população cobre da prefeitura, cobre do legislativo ações, né? Mas ao mesmo tempo a população não se coloca num papel de corresponsabilidade desse não descarte na natureza de produtos assim que duram anos e anos para se extinguirem, né? Então, eu penso que as principais ações que podem ser desenvolvidas assim, para o combate ao descarte inconsciente de lixo, ela tem que ser pensada por todos os entes da sociedade de modo igual, assim. Não apenas que a prefeitura tem que fazer, ou então as empresas têm que fazer,
é todo mundo junto, assim, porque todo mundo produz lixo. Claro que o poder público, os poderes assim públicos, eles têm um papel assim mais enfatizado por causa do trabalho que eles têm que desenvolver, né, da natureza política deles, mas assim é um trabalho bastante conjunto, sabe? Existem campanhas ou organizações dedicadas a resolverem o problema do lixo no Rio Xingu? Então, quando eu tive experiência em atuação em relação ao saneamento básico de Altamira, o que eu percebi é que existe uma ou duas empresas que se propõem a fazer a reciclagem de lixos. Nós vamos ter também grupos independentes, grupos de nadadores, grupos assim de remadores que se unem às vezes para fazer a limpeza da margem da praia do Rio Xingu. E eu conheço algumas, até que poucas, mas algumas ações da prefeitura também que tentam fazer a limpeza em si e a educação ambiental. Então a gente viu que, embora falte muita política pública em Altamira, recentemente a gente viu umas placas implementadas, a gente vê que há uma regularidade básica na limpeza aqui da orla, que é mais pública. Só que, embora existam essas iniciativas, eu ainda considero que são poucas, sabe? Falta muito ainda. Eu vejo, por exemplo, poucas organizações do terceiro setor que trabalhem com a questão da limpeza ou então da educação ambiental nessa parte mais urbana aqui, sabe? E aí também é interessante a gente frisar que a Altamira está num contexto da construção de um grande projeto de infraestrutura que é Belo Monte. Então, a partir do momento que uma empresa constrói uma obra dessa magnitude, ela tem responsabilidade no dano ambiental e na implementação de políticas públicas no município também. Então, para além de falar de todos aqueles entes anteriores, executivo, legislativo, sociedade civil organizada, a gente tem uma empresa aqui que ela tem um papel muito importante na cidade por causa da magnitude do empreendimento. E a Altamira, por toda a sua dinâmica, a sua extensão territorial, ela merece mais ações relacionadas à educação ambiental em relação ao lixo descartado no rio, no lençol freático, sabe? Quais são as consequências ambientais e ecológicas do excesso de lixo no Rio Xingu? Então, na feita que a gente vai descartar, por exemplo, o plástico, a gente sabe que plástico leva anos e anos para ser erradicado do meio ambiente, né? E existem estudos, por exemplo, que já demonstram que tem peixes com resíduos de plástico dentro da sua formação biológica, dentro da sua formação orgânica aqui. Então, em menor ou maior proporção, eu confesso que eu não acompanhei a velocidade dos estudos, a gente sabe que se a gente já não está, a gente logo menos vai consumir peixe com resíduos de plástico, assim. Então isso tem uma gravidade muito enfatizada. A gente vai ter a poluição do próprio rio, a gente vai ter uma diminuição na nossa qualidade de vida, a gente vai ter uma água poluída, né? Porque, como a gente sabe, como é que funciona a questão da água? A água, ela sai do rio, passa pelo processo ali de tratamento, né, da Cosalt, e ela é distribuída à população. Claro que tem um processo de tratamento, mas assim, quanto mais poluído esse rio, quanto mais resíduos, mais dificultoso vai ser o tratamento dessa água, né, para o nosso consumo. Então, assim, a gente tem impacto quando há lixo descartado no rio, a gente tem impacto à saúde pública, aí por consequência a nossa qualidade de vida, expectativa de vida vai ser reduzida, a gente impacta a própria preservação ambiental, né, que vai estar comprometida, a gente deixa a cidade feia, que eu acho que é um fator extremamente relevante, a gente deixa uma cidade poluída esteticamente, uma cidade, né, que parece que não tem política pública, que não tem educação ambiental. Então são vários os impactos assim, causados pelo descarte inconsciente de resíduo no rio. Você já participou de alguma campanha ou atividade de limpeza focada no Rio Xingu? Se sim, como foi a sua experiência e o que você acha dessas se essas iniciativas fazem alguma diferença? Com certeza fazem alguma diferença. Aqui em Altamira eu não participei mais no Rio Tapajós, que é de onde eu venho, né? Mas eu sei que existem bastante iniciativas aqui que acontecem por grupos individuais de pessoas, sabe, assim?
como cidadãos que se preocupam com a preservação ambiental. E como eu falei na primeira pergunta, se todo mundo faz um pouquinho, se o setor privado faz um pouquinho, se o setor público impulsiona a execução de políticas públicas, se os órgãos assim, de controle ou de fiscalização fazem também a sua atuação, a gente vai ver um monte de ação e cada uma delas tem sua importância. Então, se eu tenho uma empresa, eu posso pensar para onde que eu destino esse meu resíduo sólido, sabe? Assim, de uma forma consciente. Eu posso pensar se eu reúno todo o plástico e coloco numa empresa de reciclagem. Se eu sou uma pessoa que quer trabalhar de forma direta na questão da reciclagem, eu posso criar uma cooperativa para reciclagem de plástico, por exemplo, ou então de vidro, de garrafa, sabe assim? Se eu sou uma pessoa que sempre estou no rio nadando ou remando, eu posso também me unir com os meus amigos para fazer uma campanha de limpeza propriamente dita, né? E cada uma dessas, em maior ou menor proporção, vai ter uma influência positiva, sabe? Para a redução desse índice, assim, que tem causado muito dano a nós e ao meio ambiente, né? Há quanto tempo você tem morado ou trabalhado perto do Rio Xingu? Não, eu sou filho do Rio Xingu. Eu tenho 73 anos que eu moro aqui e trabalho no Rio Xingu. Desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci, eu moro aqui no Rio Xingu, na beira do Rio Xingu. E só vou sair daqui quando morrer. Quais as mudanças você observou em relação à quantidade de lixo no rio ao decorrer desse tempo? Nessa época não existia lixo no Rio Xingu. O Rio Xingu era um rio limpo que a gente bebia água lá do Rio Xingu. Aí todo dia a gente descia aqui num caminhozinho que tinha aqui para ir buscar água no Rio Xingu, para encher pote e beber. Rapaz, depois que o rio represou por causa da barragem, é lixo demais. E o pessoal daqui são meio inconscientes que só sabe jogar lixo, passa na beira do cais, se é chupando um picolé, joga o papel para lá. Se é um chope do mesmo jeito, qualquer bagulho que eles passam mexendo aqui, joga é copo, é latinha. O pessoal são meio... Quais tipos de lixo você geralmente vê no Rio Xingu? Hoje tem muito lixo aí, é garrafa, é geladeira, é peixe podre, tudo tem. O que for de lixo ruim tem no Rio Xingu agora. Sacola, latinha, todo tipo de lixo jogo aí, até coisa velha podre jogo aí. Como as pessoas podem se envolver na limpeza e prevenção do descarte de lixo no rio? Aí tá meio difícil que a turma só faz sujar, agora limpar é pura bucha, ó. Só sujar, só. Eu acho assim que se tivesse um mutirão, né? Mutirão de pessoas que convivem ali, o dia a dia, ou mesmo no domingo, né? Que domingo você já tem vida aí de domingo, dá bastante gente, né? Eu acho que essas pessoas, se fizessem um mutirão, dava assim para manter sempre limpo, né? O Rio Tietê é um dos principais rios do Brasil, que atravessa o estado de São Paulo. Trata-se de um manancial altamente poluído, que recebe diariamente cerca de 2 toneladas de resíduos sólidos e esgoto, da maior metrópole nacional, São Paulo. Esse rio, inclusive, é considerado um rio morto, por possuir, em alguns trechos, a falta de vida animal e vegetal. Não podemos deixar o Rio Xingu chegar a esse estado. Que as pessoas se sensibilizem mais e cuidem do nosso rio.